Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos que sempre nos acompanham nessas breves meditações. Hoje nós vamos ter o tema ações. Vamos basear esse tema no texto de Gênesis capítulo 37, que é um capítulo muito conhecido das Sagradas Escrituras porque conta-nos a história de José. Todos nós gostamos de falar de nossas responsabilidades e das responsabilidades dos outros como sendo ações que devem ser positivas para construir e colher bons resultados. Não é isso? Acontece que sabemos das nossas decisões, elas são responsáveis por nossos sucessos e também podem ser responsáveis por nossos fracassos, se as ações não forem bem tomadas ou não forem boas escolhas. No texto de Gênesis capítulo 37, que é o texto que hoje eu quero fazer você lembrar, encontramos a história conhecida de José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e foi parar numa terra distante, lá no Egito. Os irmãos venderam José porque estavam com ciúme dele. Ele foi vendido a mercadores midianitas que levaram para o Egito, e do Egito ele se tornou lá em terra estranha, em um povo estranho, também escravo daquela gente. Muito bem. Aí a gente fica pensando assim, puxa, mas os irmãos de José foram muito cruéis. Mas vamos considerar que as ações não foram apenas dos irmãos de José. Existem também ações por parte do próprio pai de José, que no caso era Jacó. Jacó não escondia a sua preferência pelo seu filho José. E não fazia questão de escancaradamente demonstrar isso diante dos seus irmãos. Era o predileto. Inclusive no texto mostra-nos que ganhou do seu pai José uma túnica muito especial. E José não fazia questão de expô-la diante dos irmãos, como demonstrando assim, eu faço as coisas certinhas e sou o escolhido e o predileto de nosso pai. Isso despertava evidentemente uma ciumeira por parte dos irmãos, uma certa inveja, mas José também tem a sua parte de ações mal tomadas, não apenas porque procurava fazer isto, mostrando que ele era como se fosse melhor do que seus irmãos, mas José também era até uma espécie de delatador, ou seja, fazia fofoca e denunciava as ações ruins que seus irmãos tomavam, contando essas coisas para o seu pai. Então a gente vai ver uma soma de problemas que causou também uma soma muito maior de consequências. Os irmãos foram longe demais, é claro, quando tentaram matar José, pensaram em matar José e depois tomaram uma medida mais amena, vendendo a mercadores como escravos e dizendo para o seu pai que José tinha sido morto por algumas feras. A prova era aquela túnica bonita que estava toda manchada de sangue e que José tinha sido realmente atacado por feras. Bom, essa é a história. O fato é que o efeito dominó se desencadeou de consequências funestas, de consequências que foram durando muito tempo, porque o pai ficou de um modo inconsolável, diz a palavra de Deus. Não havia quem o consolasse. Consequentemente, essa ação do pai, desse desgosto, trazia e fazia fervescer mais ainda a consciência dos irmãos de José, porque estavam escondendo um segredo que não podiam contar. A verdade é que José não estava morto. José tinha sido vendido. E por que tinha sido vendido? Porque os seus irmãos estavam com ciúme dele. Então, tudo isso aí, meus queridos, mostra que as nossas ações podem trazer consequências funestas também na vida dos outros, não apenas na nossa vida. Quando uma desgraça se instala na família, em geral ou raramente a culpa é de uma pessoa. Em geral, tem várias pessoas envolvidas, ou pelo menos duas pessoas envolvidas. As consequências são para todos, mas as ações não são isoladas apenas de uma pessoa.
Doravante, a família de Jacó, a família dos irmãos de José, não era mais a mesma, evidentemente. E então, a consciência dos irmãos estava infernizada, o pai estava desconsolado e as esperanças do futuro em dias melhores e de paz na família estavam completamente arruinadas. Foram as muitas ações e consequências desastrosas que eles tomaram, que muitas vezes nós magoamos muito mais as pessoas que amamos ou que estão próximas de nós do que os simples desconhecidos. Não raro, os que choram mais em cerimônia de funeral são levados a fazê-lo devido aos constantes desgostos causados àquele ou àquela que morreu. Isto, de um certo modo, não é incomum. É o luto somado à crise de consciência, porque a pessoa morta cessou a oportunidade de fazer a reconciliação, de pedir o perdão, de ajeitar as situações. Esta é a realidade. A falta do perdão, a falta de reconciliação e a ruína que desaba sobre a família. Nesse tubulim de ações e de desencontros, de más momentos passados, o que resta então fazer para consertar essa situação? Pois o que o mal feito foi feito e agora já era. Diz um ditado, prevenir é melhor do que remediar. Mas, biblicamente falando, à luz desse texto de Gênesis 17, à luz dessa história de José, de seus irmãos, de Jacó e tudo mais, que resta-nos fazer? Resta-nos olhar que tudo isso muitas vezes é fruto de um orgulho desencadeado, de ações precipitadas e egoístas que muitas vezes as pessoas tomam e que não sentem, às vezes, que vai afetar muitos outros, principalmente sua casa e a família. Então, o conselho é confessar a Deus é sempre a atitude mais correta e procurar a reconciliação das pessoas que foram afetadas ou que estão sofrendo por causa das suas ações. Bom, diz a palavra de Deus em Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece quem? Reconheça Deus. É preciso então a gente andar de um modo que todas as nossas ações estejam debaixo da orientação e da direção de Deus. Isso significa reconhecer, considerar imprescindível o gosto, a vontade, a glória de Deus. Porque quando a gente faz o gosto, a vontade e buscando a glória de Deus, os nossos caminhos são sempre corretos, as nossas decisões estão sempre numa boa direção. Do contrário, quando a gente olha para si mesmo, quando a gente olha para o orgulho, quando a gente olha para a vaidade do nosso coração, tudo vai dando realmente errado e desencadeia diversas ações que vão cada vez prejudicando mais essa situação e muitas pessoas estão sendo e vão ser afetadas. Por isso que a Bíblia diz, e ele endireitará as tuas veredas. Você não quer sua vereda endireitada, seus caminhos endireitados? Reconheça Deus em todas as tuas ações. Deus, por sua graça e misericórdia, conduziu a história de José e de seus irmãos, e apesar de muitos percalços e sofrimentos que todos sofreram, Deus transformou as ações erradas de todos em providências para a salvação da família de Jacó, para a família de José e de muitas outras pessoas ao redor. Vejam que as más ações realmente podem trazer consequências para muitos, mas endireitar as nossas veredas no caminho de Deus traz não consequências, mas traz bênção para muitos outros. Deus abençoe
Até uma próxima meditação em nome de Jesus. Amém.